Ninguém acreditava que aquela professora substituta fosse capaz de segurar aquela turma. A câmera passeia lentamente pela escola de manhã, captando risadas altas, alunos conversando, mexendo no celular, alguns até bagunçando, o cenário perfeito para o caos que todos esperavam. Entre esses rostos espalhados pela sala, os olhares são de desprezo e ceticismo. Ali, naquela turma, o que menos se esperava era respeito ou atenção para uma professora que, para eles, era só mais uma passagem rápida. Substituta? Ela não dura um dia. Cochichavam alguns em grupos dispersos, enquanto outros apenas acomodavam-se, certos de que o dia seria mais um período perdido. O ambiente está pesado, tenso, um misto de indiferença e desafio silencioso. A turma inteira carrega o peso das expectativas baixas. Mas ninguém sabe que naquela manhã algo ia mudar para sempre. Nesse clima carregado, a porta da sala se abre devagar. Sem pressa, uma mulher simples entra, carregando uma pasta de capa gasta, as roupas, discretas e o olhar sereno, quase como se nada daquela bagunça fosse capaz de abalar sua calma. A turma, que minutos antes não parava de reclamar, fecha a boca imediatamente, observando aquela presença calma e inesperada. Ela não faz anúncio, não tenta se apresentar de forma convencional. Apenas caminha até a lousa, pega o giz e, em letras grandes e desafiadoras, escreve uma frase que parece estalar no ar. Quem manda nesta sala? A rotina ou vocês? O silêncio é imediato. Alguns olhares, curiosos, perfuram o espaço. O burburinho se cala, quase que por respeito, ou quem sabe pela surpresa, porque ninguém esperava um desafio assim, logo na primeira entrada. Ela então se vira lentamente e, com voz baixa, porém firme, fala: Prometo que hoje esta aula será diferente. Uma aula inesquecível. A promessa paira no ar, e a incredulidade dos alunos mistura-se com uma ponta de curiosidade. Mal sabem eles que o desafio que acabaram de receber mudará para sempre tanto a sala quanto eles mesmos. A professora substituta, com a mesma tranquilidade que entrou, agora propõe um exercício que parece simples, mas carrega um peso inesperado. Ela pede para que cada aluno pense na aula mais marcante que já teve, aquela que ficou gravada na memória, não por causa do conteúdo decorado, mas por algo que mexeu com o coração. Um aluno levanta o braço tímido e diz: Eu lembro da vez que o professor deixou a gente fora da sala e a gente brincou no pátio o dia inteiro. Outro, mais arredio, fala com um sorriso meio amarelo. A aula em que teve briga e a direção teve que intervir. Logo outros começam a compartilhar lembranças, quase todas envolvendo emoções fortes, situações que provocaram risos, medo, alegria ou até mesmo tristeza. A professora escuta com atenção, como se colecionasse cada história para construir algo maior. Então, com voz firme, ela lança a pergunta que cala fundo na alma daquela sala. Se as aulas que mais marcaram vocês foram essas, por que aceitam todo santo dia aulas que só passam em branco, que não fazem sentir nada? O ar na sala começa a mudar. Alguns desviam o olhar, outros respiram fundo, o silêncio pesa, mas a verdade daquela pergunta sutilmente desperta uma inquietação que ninguém sabia que estava adormecida. A professora continua, não como quem dá uma lição, mas como quem convida para uma aventura. Hoje, nada será como antes. Vocês serão os protagonistas, os autores da sua própria história. O desafio está lançado, e com ele, a aula que parecia fadada ao fracasso começa a tomar um rumo inesperado. Para tornar o desafio real, a professora entrega 5 envelopes para serem divididos entre grupos da turma. Não abram agora, ela avisa, criando um clima de mistério e expectativa. Cada envelope contém um texto que fala de um personagem, mas não um nome, e sim um perfil. O líder do caos, a invisível da sala, o engraçado que esconde a dor, o cansado que desistiu antes de tentar, o inteligente que tem medo do erro. Ela explica que cada grupo deverá criar uma cena, algo simples, que mostre o cotidiano daquele personagem, sem exageros, sem máscaras.
A turma, ainda cética, começa a ler os perfis e logo reconhece traços de si mesmos e uns dos outros. Riem nervosos, apontam silenciosamente. Um deles admite, sussurrando para o amigo, que aquele líder do caos é ele mesmo, aquele que se esconde atrás das piadas para não ser notado. A proposta, mais do que criar uma peça, estava começando a revelar verdades que até então estavam bem guardadas. Nos minutos seguintes, a sala se transforma em um pequeno palco de emoções reais. Cada grupo começa a se organizar, escolher quem vai interpretar qual personagem, discutir as situações cotidianas que vivenciam naquele mesmo ambiente, mas que nunca tinham parado para enxergar com tanta honestidade. A professora circula entre os grupos, fazendo perguntas que ajudam a aprofundar o entendimento. Por que o líder do caos age assim? O que ele realmente sente? E a invisível, por que ela se cala tanto? E aquele que sempre faz piada, o que esconde por trás do riso? Aos poucos, os alunos entendem que não estão apenas decorando um texto, mas expressando histórias suas, verdades dolorosas ou demoradas demais para serem reveladas. O ambiente antes ruidoso diminui a velocidade, troca a bagunça pela concentração e um esforço coletivo genuíno começa a surgir. As cenas apresentadas são simples, mas carregadas de significado. O grupo que representa o líder do caos mostra um garoto que provoca para ser notado, mas no fundo carrega a solidão de quem sente invisível. Durante a encenação, ele faz uma pausa, respira fundo e confessa, sem roteiro, que age assim porque teme ser esquecido, como tantos que ficaram para trás. A sala, que antes ria pelo riso, agora se cala em respeito. A menina que interpreta a invisível mostra a angústia de nunca ser chamada, do medo de se expor, do silêncio que corrói a alma mesmo dentro de um grupo. Cada apresentação provoca risos contidos, silêncios pesados, choros que tentam se esconder. O vídeo capta a transformação. Aquela turma não era só barulho, e as máscaras começaram a cair. A professora observa em silêncio, permitindo que cada história se revele. Ela sabe que essa partilha é o ponto de virada. Um momento em que todos passam a ver uns aos outros como pessoas de verdade, com dores, sonhos e desafios. Depois das cenas, ela traz para a sala um documento, um relatório da escola que classifica o grupo com termos duros e rótulos pesados. Indisciplinados, casos perdidos, sem interesse. Ela coloca o papel no centro da mesa e pergunta: "Isso aqui define quem vocês são? Ou é apenas a versão que alguém quer que vejam?" Aquela pergunta explode na sala, e explode dentro de cada um. O desconforto vira questionamento. O medo vira vontade de quebrar as correntes invisíveis que os prendiam à imagem negativa. Pequenos debates surgem, e os alunos começam a falar. Não com raiva, mas com uma sinceridade crua que surpreende até a professora. "Eu não sou apenas o bagunceiro", diz um deles. "Eu só queria que alguém me visse de verdade." Outro complementa: "Eu cansava de tentar e sempre ser o errado." Ali não existem mais certezas, só pontes se construindo, para que aquela turma saia da sombra dos rótulos e encontre uma nova luz, a da própria identidade construída com coragem e verdade. Essa é a mágica da aula, que nunca deveria ter sido só sobre conteúdo, mas sim sobre vidas. Quando o clima pesa com essa revelação, a professora então propõe o momento mais tocante da aula: distribuir papéis em branco para que todos escrevam anonimamente um rótulo que algum dia carregaram e, junto, uma decisão de mudança, um compromisso consigo mesmos para superar e transformar aquele rótulo em algo novo, mais forte e verdadeiro. A entrega desses papéis e suas leituras em voz alta, sem autoria, tornaram-se um ritual de coragem e esperança. Cada palavra carregava uma promessa, ainda que tímida, de mudança, e o ato coletivo fortaleceu a sensação de pertencimento, de que ninguém estava sozinho naquela batalha interna. Após o momento intenso da leitura dos papéis, a sala fica tomada por uma energia silenciosa, quase palpável. A professora aproveita essa pausa para reforçar o poder transformador que aquele instante representa. Ela fala com emoção, explicando que o teatro,
mais do que uma atividade artística, é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento e conexão. Enfatiza que, ao representar cenas reais e sentimentos profundos, os alunos estão desenvolvendo habilidades essenciais para a vida: empatia, escuta, ativa, expressão sincera e, principalmente, coragem para se mostrarem como realmente são. Ela lembra que o palco improvisado da sala de aula é, na verdade, um espaço seguro para experimentar, errar e se reinventar. Com os olhos brilhando de emoção, muitos alunos percebem que aquelas encenações não apenas demonstraram quem eles são, mas abriram caminhos para quem podem vir a ser. A timidez diminui, a confiança cresce, e aquele grupo difícil começa a se ver como uma comunidade unida pelo respeito e pela vontade de mudar. A professora destaca como o teatro ajuda a quebrar barreiras, construir vínculos e transformar olhares, não só entre eles, mas em cada um por dentro. No final da aula, com o sol já descendo lá fora, a coordenadora da escola aparece na porta. Ela espera encontrar a sala desorganizada, barulhenta, um caos típico quando uma substituta assume. Mas o silêncio parado, a atenção total dos alunos, volta sua percepção de cabeça para baixo. Surpresa, ela observa aquele grupo, antes tido como impossível, concentrado e participativo. Um aluno, que sempre foi um desafio para uma escola, levanta-se e diz com firmeza: "Hoje, a aula foi de verdade." O olhar da coordenadora muda, entendendo que presenciou algo raro e poderoso. A professora sorri e diz com voz suave: "Essa mudança não depende só de mim, mas de cada um aqui. A verdadeira transformação acontece quando vocês escolhem lutar pela própria história." O teatro, na educação, vai muito além do palco e da simples encenação. Ele é uma ferramenta poderosa de transformação pessoal e social. Ao assumir papéis, os alunos não apenas decoram falas, mas vivem diferentes realidades. Aprendem a escutar o outro, desenvolvem empatia e se conectam profundamente com suas próprias emoções e as dos colegas. Essa vivência na prática teatral estimula a criatividade, fortalece a autoestima e amplia a capacidade de comunicação, habilidades essenciais para a vida dentro e fora da escola. Além disso, o teatro cria um espaço onde erros são compreendidos como parte natural do aprendizado e onde o diálogo e a colaboração constroem um ambiente de respeito e pertencimento. No caso da turma da professora substituta, o teatro foi justamente esse catalisador. Os alunos começaram a se enxergar não apenas como etiquetas ou rótulos impostos pela escola, mas como indivíduos complexos e capazes de mudar suas histórias. O processo coletivo de criação dramática, onde cada um teve voz e vez, foi fundamental para que a turma descobrisse a força da expressão verdadeira e do reconhecimento do outro. Uma lição inesquecível que ninguém ali iria esquecer, não por causa dos conteúdos escritos, mas por causa da coragem, da verdade, da empatia e da revolução silenciosa que aconteceu ali dentro. Essa é a história que você viu hoje e que pode se repetir em qualquer sala, em qualquer escola, se alguém decidir acreditar que educação é, acima de tudo, transformação humana. Se essa história tocou você, deixe seu comentário contando qual rótulo você já enfrentou na escola. Compartilhe, dê seu like e se inscreva no canal para que mais pessoas possam conhecer o poder transformador de uma simples aula. Porque no fim, a revolução começa quando alguém escolhe não ser mais um mero espectador da própria história, mas o autor da sua própria vida.